Bom dia, irmãos! Obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o nosso culto online. E vamos rapidinho para os avisos de hoje. São 2 avisos. O primeiro, o Ministério Kids quer envolver toda a igreja numa assistência social para abençoar crianças e adolescentes de uma instituição chamada Maesp. A Maesp é aqui perto, fica na Cursino. Então, se você tem condições, se você quer doar brinquedos novos, camisetas, doces ou livros infantis e juvenis, se programe para adquirir, para comprar essas doações. E no dia 3 de outubro, no sábado que vem, das 3 da tarde às 6 da tarde, a equipe do Ministério Kids vai estar aqui para receber essas doações, ok? Se você tem alguma dúvida, fala ou com a Vanessa ou com a Jânia, e elas vão poder realmente tirar qualquer dúvida que você tiver. O segundo aviso, é para que você manifeste a sua intenção de estar vindo aos cultos presenciais. Como o pastor Samuel falou semana passada, num vídeo que nós vamos colocar apenas essa parte durante a semana também nas nossas redes sociais. Se você tem interesse ou você pode vir e está dentro do grupo que pode vir aos cultos presenciais quando nós começarmos, mande uma mensagem no WhatsApp da igreja ou para o pastor Samuel. Se você puder já ver com a sua família hoje, poder realmente já mandar até o fim do dia, vai ajudar bastante, ok? E também precisamos de voluntário, não se esqueça, porque vai ter arrumação na igreja, vai ter a recepção, a parte de mídia, a parte de som, a parte dos anjos da guarda. Então, se você pode ajudar também, fale com o pastor Samuel. E aniversários, estamos aqui chegando no final de setembro, começo de outubro, Então, nós temos 3 aniversariantes essa semana. Amanhã, a Vani Pereira faz aniversário, então cumprimente, dê os parabéns para ela, para que, como eu sempre falo, ela se sinta acolhida pela nossa igreja. E depois, só no fim de semana. Dia 2, quem faz aniversário, nosso querido Gustavo, irmão do Edu, filho da Jacira. O menino está crescendo, então se você puder, dê os parabéns para ele. Não pode dar aquele apertãozinho na bochecha dele, que eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, então só dê os parabéns mesmo, porque ele já vai ficar bem feliz, ok? E no sábado, nosso queridíssimo Cássio vai fazer aniversário, se Deus permitir, vai completar mais um ano de vida, então também dê os parabéns para ele. E é isso, obrigado, fique agora com uma música e depois com a pregação do pastor Samuel. Jesus, amor te vencer,
Graça e paz, amados. Bom final de semana, bom domingo para vocês. Que o Senhor abençoe mais um dia, mais uma oportunidade que nós estamos tendo reunidos ainda virtualmente, caminhando, aos poucos com a nossa retomada gradual, ainda que assim o tempo o permita, da nossa volta aqui na igreja. Saudades de todos. Meu coração de fato está ansioso para poder ter todo mundo aqui, mas queremos, como já disse semana passada, fazer as coisas com responsabilidade e buscando sempre o melhor, não só para alguns, senão para todos, ok? Eu quero hoje continuar com nossa exposição em Colossenses e já estamos na parte número 5. Quem está seguindo aí os estudos, gostaria que preste muita atenção. E eu não queria entrar na exposição sem antes orar e pedir que Deus venha nos instruir e submetermos todo o nosso pensamento ou qualquer tipo de pressuposto que nós tenhamos. Pressupostos são pensamentos já que tentam interpretar a palavra de Deus antes sequer de ler, Vamos submeter os nossos pensamentos diante de Deus e a Deus mais do que nada, para que Ele possa nos falar por meio da sua palavra. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós te louvamos de todo o coração, porque o Senhor é nosso Deus e nosso Salvador. Obrigado porque em Cristo nós temos a reconciliação com Deus, o Pai, de quem a ira pairava sobre nós, e nós pedimos, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha trazer paz ao nosso coração no momento que iremos ler a Tua Palavra, meditar nela e considerar de forma prática para as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor continue guardando e cuidando todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, no lugar onde eles estão, e que essa palavra possa falar bem fundo ao coração de cada um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Ok. Semana passada nós falávamos já sobre como Paulo vem construindo argumentos que vão identificar em muito as atitudes dos colossos, os dos colossenses. Enquanto o progresso dos colossenses, ou dos colossos, na vida cristã era um motivo de oração, você lembra que Paulo vai dizer: eu oro por vocês, porque eu sei que em vocês habita a fé, o amor e a esperança. E que vocês precisam compreender a vontade de Deus para que vocês vivam de modo que agrada ao Senhor. Enquanto o progresso dos colossos é um motivo de oração, Paulo agora, nesse momento que nós vamos continuar estudando a carta, ele agora intercede, pelas perspectivas futuras do crescimento dos colossenses. Isso quer dizer o quê? Mais ou menos o seguinte, para você idealizar ali na sua leitura de Colossenses. Paulo já orou, agradecendo a Deus, porque ele já estava vendo frutos da pregação do Evangelho na vida dos cristãos colossenses. Porém, agora ele vai construir um argumento onde ele vai explicar muito bem que para que a perspectiva, aquilo que vem ainda pela frente, seja bom na vida dos colossos, eles precisam ter um certo entendimento de uma coisa muito importante. E o conhecimento dessa coisa importante é o que vai determinar o rumo que a vida dos colossos vai continuar tendo. Se a vida cristã deles vai se desenvolver ainda com muito mais fruto, se vai gerar ainda mais um caráter cristão, ou se isso vai parar ali e não vai crescer mais. Então estamos falando de fé que frutifica e uma fé que já frutificou em algum momento, porém parou no tempo. Então a preocupação de Paulo com o texto que nós vamos estar lidando hoje é justamente essa questão de que ele quer que continue a crescer o desenvolvimento, dos colossos. Falamos no último estudo da nossa série sobre a importância de pararmos tudo o que estamos fazendo, ou mesmo falando sobre a vida,
para assim logo poder ouvir a voz de Deus. Nossa conclusão então foi de que para podermos crescer e desenvolver uma vida cristã madura, nós precisamos ouvir e entender. E você vai se lembrar que entender significa praticar. Compreender não é simplesmente, legal, fez sentido, sino é fazer sentido na sua vida e isso frutificar em ações, atitudes que de modo algum mostra transformação, né? Porque é mediante a orientação e prática das Escrituras que nós podemos enxergar transformação nas nossas vidas. É isso que nós tínhamos concluído a última vez. A grande virada que vai acontecer agora nesse discurso de Paulo, o grande argumento que ele vai começar a construir para tudo que nós temos conversado até aqui, é o que nós podemos enxergar de duas formas, em duas partes, que nos mostram realmente qual é o desejo do apóstolo Paulo para os colossos. Veja qual é esse desejo. Primeiro, a oração da gratidão, que nós já acabamos de ver. E agora o segundo é o argumento de um pensamento-chave no qual Paulo vai guiar toda a carta. Depois de fazer os agradecimentos, como já disse, à igreja de Colossos, ele apresenta as virtudes deles, como, por exemplo, a fé, o amor e a esperança. Paulo, então, faz uma oração, que é um pedido pela igreja, para que ela se mantenha nesses alicerces, mantenha essas virtudes. Porém, aqui vem o pedido de Paulo. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 1, verso 9. Eu quero que você preste muita atenção ao que diz o texto. Colossenses, no capítulo 1, verso de número 9. O final do verso 8 diz assim, que vocês têm o amor, a fé e a esperança no Espírito, certo? Só que, por essa razão, por vocês estarem no Espírito, diz o verso 9, desde o dia em que ouvimos do amor que vocês têm, da fé que vocês têm, não deixamos de orar por vocês e de pedir, presta atenção, o que ele está pedindo? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou falar de novo qual é o pedido de Paulo pelos colossos, aqueles que já têm demonstrado fé, amor e virtude, que neles já habita o Espírito Santo. Ele diz assim, desde que ouvimos falar do que tem acontecido com vocês, nós não deixamos de orar, não desistimos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante. Você vai dizer que Paulo estava contrariando, lembra? O conhecimento que os sofistas ou os filósofos apresentavam. Pois eles apresentavam o quê? Um conhecimento que estava além da compreensão humana. Pois é, Paulo está falando aqui de que ele ora para que aquele conhecimento da vontade de Deus seja conhecida pelos colossenses com toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja e note que o versículo 9 está dizendo para nós algo muito precioso, que eu gostaria que você até anote. Que o mais importante para o crescimento dos colossos não é o conhecimento de Deus, não é o conhecimento da teologia. O mais importante para a vida dos colossos, segundo Paulo, é mais do que o conhecimento sobre Deus, é o conhecimento da plena vontade de Deus. Mas, pastor, quer dizer que não é importante conhecer a Deus? Sim, é importante, e muito. Porque à medida que você conhece a Deus, mais você se conhece. Porém, para viver uma vida que frutifica, uma vida que traga alegria e algo que seja conforme ao Espírito Santo, você precisa conhecer o que é a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Tiago capítulo 2, verso 19, nós que já estamos estudando na IB de Tiago, você que às vezes costuma guardar e tudo mais, se lembrar um pouquinho, vai lembrar que tem um texto que diz:
Você crê que existe um só Deus? Você acredita num só Deus? Muito bem, até os demônios creem e eles tremem por causa disso. Se existe alguém que conhece muito mais de Deus do que nós e sabe sobre Deus, vamos dizer assim, a teologia da melhor maneira possível, seria Satanás. Satanás conhece muito mais de teologia do que nós, mesmo porque ele era um anjo, né? Então imagina, ele esteve no lugar onde Deus, né, se relacionava com a sua criação, com os anjos especificamente. Porém, esse conhecimento não serviu de nada, porque ele não o obedeceu como a Deus. Não adianta de nada ter um conhecimento teológico claro, de saber quem Deus é. Não adianta você ter uma biblioteca enorme com os melhores livros de teologia bíblica ou teologia sistemática, se nós não fazermos a vontade do Deus que nós estamos estudando. Dizia um professor que muitas vezes nós somos como os fariseus, que eles conheciam muito sobre Deus, mas pouco ou nada entendiam de como viver conforme a vontade de Deus. O conhecimento, um professor do seminário disse uma vez também, que o conhecimento teológico que nós temos deve nos colocar de joelhos diante de Deus, porque somente assim faremos a sua vontade. Se o conhecimento teológico que você tem não te colocar de joelhos diante de Deus, esse conhecimento é vão. Esse entendimento sobre Deus é vão. Porque o entendimento e o conhecimento verdadeiro é a compreensão da vontade de Deus. E existem 3 coisas, pessoal, com as quais um cristão, aqui estou falando especificamente um cristão, tá? Vai lidar na sua vida, e qualquer pessoa também, mas normalmente um cristão que vai ter essas 3 possibilidades de lidar na sua vida, e que elas vão determinar em muito as suas atitudes, o seu crescimento e o seu desenvolvimento nessa vida. O primeiro, a vontade dos outros. O segundo é a nossa própria vontade e o terceiro é a vontade de Deus. Por exemplo, um dia você pode passar de pensar assim, tá? Você pode passar toda a sua vida pendendo da vontade dos outros e de pessoas que estão à sua volta. Mas um dia também você pode acordar e dizer, quer saber, estou cansado de viver como os outros querem. E daí então você vai dizer, agora quero fazer o que eu quero. Estou mais preocupado com satisfazer os meus desejos. Tanto que dessa maneira você vai começar a viver como todo mundo vive, satisfazendo a si mesmo, satisfazendo as suas próprias vontades. Porém, entretanto, existe uma terceira demanda. E acredito eu, seja mais importante na vida de alguém. Que é saber o que é o que Deus quer de mim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora, com esse pensamento, eu queria aproveitar para fazer umas perguntas para você. Se quiser anotar, quiser voltar o vídeo, o áudio, para considerar essas perguntas, pode fazer. Primeiro, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar que você não está nesse mundo por acaso? Cristão, você já parou para pensar que você não está nesse mundo por acaso? De que você não está no emprego que você está por acaso? De que a casa, a família, a empresa que Deus colocou em suas mãos não foi colocada por Deus, por outro acaso? De que as habilidades manuais, mentais, físicas e intelectuais que o Senhor te deu, Ele não te deu por acaso? De que o talento que Deus deu para você, talvez de falar, o talento que você tem para pensar, para idealizar, para construir, administrar, para construir raciocínios lógicos, eles não estão em você por acaso. De que, enfim, você não está aqui à toa. Você já parou para pensar de que você não é fruto do acaso, fruto do nada?
de que o acaso, o nada, não poderia fazer algo inteligente, algo pensante, algo que constrói, algo que considera, algo capaz de desenvolver e construir cultura, algo capaz de pensar e considerar aspectos morais e éticos da vida. Você já parou para pensar que o nada não pode criar isso que você é, que nós somos? Se o nada é justamente isso, nada inteligente, como o nada poderia ser a causa de algo inteligente e capaz de considerar a sua existência como são os seres humanos? Por que estou falando disso? Porque o nada não pode ter formado você. Porque o nada não pode ter criado você. Então, se o nada não criou você, uma coisa maior criou o ser humano. E se essa coisa maior se chama Deus, em quem nós acreditamos, Ele tem um propósito. E então você não está aqui sem uma razão. E sim, existe um sentido na vida. Existe uma razão para se viver. Só que, se você não conhece a esse Deus, qual é a sua razão para viver? Se você rejeita esse Deus, qual será o sentido da sua existência? E essa não é outra pergunta, senão por quê, para que você está aqui? Por que você está nesse mundo? Por que Deus colocou tantas pessoas e circunstâncias no teu caminho? Por que será que Deus colocou pessoas na sua vida e com todas elas você tem talvez aprendido alguma coisa? Seja boa, seja má. Coisas que constroem muitas vezes a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser e as suas atitudes. Só que por que Deus está fazendo tudo isso? E eu te pergunto, se você é crente, você acredita nesse Deus, de que nós não viemos do nada, como você tem visto a mão de Deus na tua vida? Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos parar tudo o que estamos fazendo e começar a enxergar os sinais desse Deus presente na nossa vida. E por sinais, falo da mão de Deus, te livrando, te conduzindo, te protegendo, te ensinando e guiando a sua história. Como você chegou até aqui? Como você chegou a estar sentado, talvez parado, talvez no seu trabalho, talvez no busão, talvez indo para o lugar onde o Senhor está te levando enquanto você está ouvindo essa pregação ou mesmo assistindo? Como é que chegou ali? Deixa eu te dizer, existe um Deus soberano que tem a sua vontade. E Ele estabeleceu a sua vontade e diz em Romanos, capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que toda vez que o ser humano rejeita esse Deus e ele se coloca como Deus da sua vida, ele quer fazer a sua vontade. E quando nós fazemos as nossas vontades, Tiago também fala para nós de que nós nos constituímos inimigos de Deus. E veja e entenda o que eu vou falar. Não é que Deus nos faz inimigos dele. Não, porque a vontade de Deus já está pré-estabelecida. Ela vem antes sequer de nós a conhecermos. Porém, quando nós rejeitamos essa vontade, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu sou teu inimigo. E por que eu estou dizendo isso? Por que será que muitos dos sofrimentos, 90% dos sofrimentos da nossa vida, são causa das nossas más decisões? 90% dos sofrimentos, choros e prantos que nós sofremos na nossa vida cristã e seres humanos é porque nós tomamos decisões erradas, que em nada condizem com a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E sabe por que é necessário obedecer a Deus? Por que é importante conhecer a vontade de Deus? Porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor,
Porque Ele é o soberano sobre toda a criação. Ele é desde antes de você. É Ele que estabelece a moral, mesmo antes de você sequer existir. E como Ele é esse Rei soberano e poderoso, como é que esse Rei soberano e poderoso não pode ser o Senhor da sua vida e guiar todos os aspectos da sua vida? O apóstolo Paulo parece estar tão ansioso para que a igreja de Colossos entenda isso. Gente, além de vocês terem esse amor, essa fé e essa esperança que vocês já têm pelo poder do Espírito Santo, para vocês frutificarem e crescerem, que nós já vamos ler aqui o verso 10 daqui a pouco, vocês precisam conhecer a vontade de Deus. E se lembre que conhecimento na vida do crente, mais do que uma noção teórica, é muito mais de vida prática. É uma vida transformada, uma vida de uma demonstração de caráter parecido com Jesus. Ele deseja que os colossos entendam e conheçam a vontade desse Deus. Porque parece, veja aqui, que enquanto não entendemos a vontade de Deus, nós não podemos, e veja o que diz o verso 10. Por que é importante conhecermos a vontade de Deus? Verso 10. E isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando assim em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pessoal, de maneira digna do Senhor, para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor. Parece que enquanto nós não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós não somos capazes de viver de maneira digna do Senhor. Vivemos sempre pela vontade dos outros ou vivemos pela nossa própria vontade e rejeitamos a vontade de Deus. Então vivemos de uma maneira triste, uma maneira que nunca nos satisfaz, uma maneira que nunca nos apraz, uma maneira que nos gera, uma maneira de vida que nos gera atritos, conflitos, quebra relacionamentos e, sobretudo, gera morte. E não estou falando só de morte física. Gera destruição na nossa vida, nos nossos relacionamentos com pessoas, no nosso trabalho, na nossa maneira de falar com as pessoas, na nossa maneira de enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor, da maneira de nós enxergarmos e entendermos a soberania de Deus. Parece que enquanto nós não entendermos a vontade de Deus, nós não conseguimos agir bem. Parece que não sabemos como agir corretamente e justamente não sabemos. Sabe por quê? Porque por causa de Adão, o pecado tomou conta de todas as esferas da nossa vida. E a única maneira de Deus colocar as coisas no trilho é por meio da sua palavra. Interessante que sua palavra também é Jesus, porque Jesus é a palavra viva. Então, por que é necessário voltarmos à equação que você seja parecido e viva como Jesus? Precisamos saber, então, qual é a vontade de Deus para nós. Não só para viver de uma maneira correta, mas nós precisamos viver de maneira correta para quê? Para demonstrar que a palavra de Deus ela é viva, porque ela se demonstra em atitudes mais do que em palavras. Por isso que é muito mais importante, antes do que você ter um conhecimento de Deus, simplesmente um conhecimento teórico, senão uma vida prática, algo que realmente afeta a vida dos outros, na sua maneira de falar, sua maneira de pensar, maneira de agir, maneira de administrar o seu dinheiro, maneira de administrar o seu tempo, a maneira de fazer o seu trabalho. Nós precisamos viver da maneira que é dita pelo Evangelho, como novas criaturas. Porque todo aquele que foi afetado pela mensagem do Evangelho descobre que só existe uma principal razão para viver. A principal razão para o homem viver é agradar a Deus, louvá-lo com as suas atitudes
e entender que Ele está diante da sua presença em todo momento. Mas isso é teoria, muita teoria. O que eu devo fazer, pastor? Meu irmão, o que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte: imagina um Deus tão santo, que mora em um lugar inacessível para a carne humana. E nada impuro entra na sua presença. Imagina, esse Deus não tinha dever nenhum, depois que o homem pecou, de salvar o homem. Porque quem pecou foi o homem. Quem buscou o seu próprio prazer em outras coisas que o mesmo Senhor tinha proibido foi o homem. Só que esse Deus que é tão inacessível, que está tão longe, como entende que nada pecador pode se aproximar dele, ele se aproxima até a humanidade. Porque só o mesmo Deus ofendido pode pagar o preço da ofensa hacia ele. Interessante que Deus mesmo vai gerar o sacrifício propício para pagar essa dívida. E sabe para quê? Para dar a oportunidade para pecadores, para fazedores do mal. Não estou dizendo simplesmente aqui, tá, que nós somos monstros, tá? Estou falando de pecadores, pessoas que estão alheias a Deus, que buscam só os seus próprios desejos, as suas próprias satisfações. Para esse tipo de pessoas, tão fracas como você e eu, é que Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Para que por meio do sacrifício que foi pago na cruz, você tenha acesso a esse Deus inacessível. Você tenha oportunidade de ser puro para estar um dia na presença desse Deus puro. Você é lavado com o sangue de Cristo, justamente para você ter a oportunidade de se tornar um cidadão que é capaz de permanecer diante de Deus. E lembre-se que você não vai permanecer diante de Deus pela sua própria força, pela sua própria moralidade, por haver feito as suas vontades. Você vai permanecer na presença de Deus cada vez que Cristo esteja mais ilustrado pelo seu caráter. Cada vez que você mate mais o seu homem interno, a carne, e você construa, junto com o poder do Espírito Santo, o caráter de Cristo na sua vida. A isto está atrelado o resto da minha vida. A isto está atrelado a maneira de você se relacionar com pessoas. Você quer mudar o mundo? Deixa eu te dizer que não é a política, um novo estilo de ideologia que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo são pessoas tementes a Cristo Jesus. Pessoas que vivem com a noção de que tudo que elas fazem não mais para si, mas para servir e agradar àquele que é o Senhor sobre todas as coisas e para também amar e servir os seus próximos. Uma pergunta que surge em meio a esse pensamento é: pastor, será que existe alguma alegria e felicidade em fazer a vontade de Deus? Existe uma frase de um autor desconhecido, procurei bastante, não consegui achar o autor, mas diz assim: apenas faça a vontade de Deus e o sofrimento vai perder o seu poder. Quando você entende a vontade de Deus e você sabe que isso é o mais precioso que você pode fazer na sua vida, você sabe que os sofrimentos passageiros dessa vida não têm poder algum sobre você. Claro que vai trazer sentimentos de tristeza. Claro que você pode ter um sentimento de luto e de perda. Porém, isso não te tira do conhecimento da vontade de Deus.
Isso não te tira a esperança de que, ainda que as coisas possam piorar aqui na terra, eu sei que vou ter a minha devida retribuição no futuro. Por isso se chama fé. Por isso nós vivemos pela fé. Apenas faça a vontade de Deus e o sofrimento perderá o seu poder. Quando consideramos quão santo é Deus, nós podemos entender o que o inferno é. E por que estou falando disso? Porque às vezes a gente só fala do céu, da esperança, mas às vezes é necessário também nós falarmos sobre a situação do inferno. Se você entende quão puro Deus é, quão santo Ele é, quão inacessível Ele é, e você sequer consegue imaginar isso e expressar isso com os seus pensamentos limitados e os meus pensamentos limitados, então imagine como é o pior lugar onde esse Deus manifesta a sua ira, a sua justiça sobre aqueles que o rejeitaram. É para lá que vão aqueles que rejeitam a Deus, que rejeitam a mensagem do Evangelho, que gostam de viver a sua vida desconsiderando Deus, jogando Deus fora da equação da vida. Mas nós temos a esperança de que Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, o castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele. E se você acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você hoje tem a oportunidade de se relacionar, viver, ser guiado, cuidado, amado por Deus, aquele Deus inacessível, santo, puro. Ele se relaciona assim com aqueles que o temem. Sabe por quê? Porque Deus demonstra seu amor para conosco, em que ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, para que nós tenhamos por meio dele acesso à vontade de Deus. Nós não conheceríamos a vontade de Deus a menos que Cristo nos desse a oportunidade de conhecer essa vontade de Deus. E aí eu quero falar de novo que, se de fato você já considerou e já parou para pensar que 90% dos sofrimentos da nossa vida são recorrentes da nossa desobediência à vontade de Deus, dessa incapacidade que o ser humano tem de alinhar a sua vida ao que Deus quer. Mas vejam o que Paulo diz: é necessário então que vocês conheçam a vontade de Deus para que vocês possam frutificar, ter alegria, né? Vamos ler o verso 10 de novo. Diz assim: e isso acontece para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Veja, Deus quer que nós o agrademos. Então o que Ele faz? Ele manifesta a sua vontade para nossas vidas, frutificando com toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Só que Ele vai dizer no verso 11: sendo assim, fortalecidos com todo o poder que nós precisamos para lutar contra essa carne, contra essa vida, contra o que o mundo nos oferece, para lutar contra as nossas próprias vontades, de acordo com a força da sua glória. E para quê? Para que nós tenhamos toda perseverança, isso quer dizer resiliência ou resistência, e possamos ter paciência, só que com alegria. Quem que é paciente do ser humano e tem alegria? Quem que gosta de esperar? Gente, eu tenho muita dificuldade para esperar, eu não sei você. Mas o apóstolo Paulo fala aqui que com o poder de Deus, que nos é otorgado pelo conhecimento da vontade de Deus, a gente é capaz de entender que quando as coisas não acontecem, Deus está no controle. Tem uma coisa melhor que vem pela frente. Tem algo que o Senhor está querendo me ensinar. Se Deus não está permitindo que as coisas aconteçam como eu estava planificando, pensando e considerando, Ele está poupando alguma coisa de mim. Ele está querendo me guardar e Ele está querendo guiar ainda a minha vida e me pede paciência. Ele me pede perseverança e me orienta a que ainda eu tenha alegria. Porque eu não tenho alegria não porque eu sou bom,
senão eu tenho alegria porque eu sei que estou fazendo a vontade de Deus e que ainda que as coisas eu não consiga enxergar, como se fosse assim, a um palmo da minha frente, o Senhor ainda está no controle. Isso é fé. Isso é o que Paulo estava lutando justamente para que os crentes tivessem. E uma coisa que me chama muito a atenção, o apóstolo Paulo, ainda em prisão, ainda num momento difícil de vida, ele continua intercedendo para que os irmãos de Colossos não só mostrem amor, fé e esperança, que são virtudes dos crentes, sino que eles conheçam a vontade de Deus e que possam viver com perseverança, alegria e paciência. Pessoal, tem uma palavra que o apóstolo Paulo usa no verso 9. Desde que ouvimos falar do que acontece com vocês, nós não desistimos. E aqui é uma coisa bem simples e prática que eu gostaria que você considerasse. Às vezes a gente vê as pessoas que nós falamos do Evangelho e elas demonstram fé, amor e esperança. E nós deixamos elas caminhar por si mesmas. Mas Paulo, quando ele diz, eu não desisto e não deixo de pedir e de orar por vocês para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, Paulo está dizendo, gente, eu já preguei o Evangelho, já falei o Evangelho e o Evangelho já mostrou os seus frutos. Agora, para que vocês vivam de maneira correta, vocês precisam compreender a vontade de Deus. A minha pergunta é, de novo, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E lembre-se daquelas perguntas. Que ferramentas o Senhor te deu? Que Ele está querendo usar no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, no ônibus, no metrô, em casa, batendo um papo com alguém, lendo alguma revista, algum artigo. Que capacidades o Senhor te deu, talvez de criar raciocínio lógico e pensamento, para talvez ensinar a alguém que está necessitado de compreender a vontade de Deus, para dar um conselho para alguém que precisa, para contar uma experiência de vida onde o Senhor te ensinou a caminhar de maneira correta. Que coisas o Senhor te deu que você pode compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes até aprender dos seus próprios erros, porque você vai reconhecer que você cometeu erros porque não seguiu a vontade de Deus. Então você vai dizer para as pessoas, cara, não seja que nem eu não segui a vontade de Deus e me dei mal, eu aprendi a base da vara. Mas olha, Deus é tão amoroso contigo, meu irmão, que eu quero usar meu exemplo para que você não faça o que eu fiz. Não ande, não trilhe por esse caminho, porque eu conheço qual é o resultado. Viva assim, com discernimento da vontade de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos perseverança, alegria e resiliência. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos pedir para o Senhor que, assim como o apóstolo Paulo pediu para os colossos daquela época, que eles não desistissem do conhecimento da vontade de Deus, que o Senhor também nos faça entender qual é o propósito de Deus para todo o esquema, toda a estrutura da minha vida, do meu trabalho, da minha família, minha esposa, meu esposo, meu irmão, minha tia, minha avó, meu avô, os colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de turma, na escola, tudo que você faz. Por que Deus te colocou nesse lugar? Que você seja capaz de discernir com a palavra de Deus qual é o propósito dele para a sua vida. E lembre-se uma coisa, só para terminar aqui. Deus quer missionários que estejam no seu trabalho, mas o papel do missionário é pregar o Evangelho, com palavras e com atitudes. Por que pregar o Evangelho, pastor? Por que não posso simplesmente trabalhar bem?
porque você pode dar resultados favoráveis para a empresa, para o lugar onde você trabalha, para o lugar onde você está, para a escola e tudo mais. Mas esses resultados, eles vão ficar aqui. A pregação do Evangelho, ela traz transformação de vida e fica para a eternidade. Abaixe sua cabeça agora sim, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós oramos mais uma vez, agradecendo, Senhor, porque sabemos que o Teu desejo é que nós conheçamos a Tua vontade. Tua palavra diz em vários lugares, Pai, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por esse motivo, nós queremos, Senhor, já Te reconhecer como o Senhor das nossas vidas. Porque quando fazemos isso, Senhor, sometemos todo pensamento, todo desejo, toda vontade nossa a Ti. Não queremos ser como muitas pessoas já foram, até na Bíblia. Porque o próprio Tiago diz que quando nós desejamos as coisas desse mundo, as nossas próprias vontades, nós somos adúlteros. Porque havendo reconhecido ao Senhor como nosso Senhor, nós agora nos colocamos como inimigos diante de Deus. Nós não queremos ser assim. Nós queremos sim, de fato, poder viver uma vida, Senhor, com perseverança, com resiliência, com resistência, com alegria, ainda em meio ao sofrimento. E por que podemos viver com alegria? Senão somente porque sabemos e reconhecemos quem é o nosso Deus. Aquele que criou todas as coisas, aquele que estabelece a moral, aquele que sabe o caminho que devemos trilhar. Pai, nos ensina, nos mostra áreas, esferas da nossa vida que não temos entregado diante de Ti. Áreas que muitas vezes estão atreladas, Senhor, aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, à nossa maneira, Senhor, de viver, de nos comunicarmos com as pessoas. Talvez no prédio onde nós moramos, na vizinhança onde a gente está. A gente tem se acomodado e nós temos esquecido, Pai, de que muitas vezes somos chamados, Senhor, pela Tua palavra a sermos luz em meio às trevas. Que esse chamado seja claro no coração de cada um e que cada um, Senhor, que está nos ouvindo possa discernir, perguntar, considerar, pensar qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a primeira de todas é que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus em tudo que nós estamos fazendo. E em tudo isso, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família.
Senhor,